Eu consigo te pôr em pé sem dor. Foi isso que eu ouvi. E eu juro pra você, eu já vi gente desmaiar em supermercado por causa de preço, já vi briga feia por vaga, já vi tentativa de assalto acontecer a poucos metros de mim, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquele estacionamento de Belo Horizonte quando um homem numa cadeira de rodas começou a gritar como se tivesse visto um fantasma. Porque naquele segundo, enquanto todo mundo achava que estava prestes a presenciar um milagre, eu percebi, tarde demais, que aquilo era só a isca de algo muito maior. Foi assim. O homem na cadeira de rodas estava rindo, rindo alto, rindo com desprezo. Ele gargalhava como quem se sente acima da situação, como quem acredita que nada ali poderia realmente tocá-lo. Do outro lado, parado perto do meio-fio, tinha um cara suado, mochila velha nas costas, a bicicleta adaptada, encostada de qualquer jeito. Ele não parecia especial, não parecia importante. E foi exatamente por isso que ninguém levou a sério quando ele falou, com uma calma que arrepiou a espinha de quem estava perto. Eu consigo te pôr em pé, sem dor. O cadeirante riu ainda mais alto. Chamou de loucura, chamou de piada. Chamou ele de motoboy milagroso. Eu estava a poucos metros, eu ouvi cada palavra. E quando eu vi o que aconteceu em seguida, a roda da cadeira travando sozinha, o corpo dele ficando rígido, o riso morrendo na garganta e virando pânico, eu entendi que aquele dia não ia terminar do jeito que ninguém ali imaginava. O estacionamento inteiro começou a parar. Funcionários largaram carrinhos. Clientes ficaram imóveis. E o homem, agora desesperado, tentava travar as próprias rodas, como se estivesse lutando contra o próprio corpo. Só que deixa eu te contar do jeito certo. Porque se eu revelar tudo agora, você vai achar que é só mais uma história de milagre em estacionamento. E eu prometo, não é. O que eu vi naquele chão, junto de um papel amassado com as palavras Sala 9, Oeste, foi o começo de um quebra-cabeça que parecia coisa de filme, até virar a minha realidade. E antes de continuar, eu vou te pedir duas coisas bem direto, porque essa história precisa chegar em mais gente. Se inscreve no canal agora, porque no final eu vou revelar o que Sala 9, Oeste, realmente significava. E isso muda tudo. E compartilha esse vídeo com alguém que sempre diz: isso nunca aconteceria comigo, porque foi exatamente assim que começou, com gente achando que estava segura no lugar mais comum do mundo. Agora vem comigo, eu vi tudo acontecer e vou te contar como. Eu não era cliente naquele dia, não era compra, não era passeio, não era curiosidade, eu estava ali por acaso. E deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Quantas vezes você já esteve no lugar errado, achando que era só mais um dia comum? Eu estava trabalhando perto do mercado, fazendo um favor para o meu tio. Ele tinha um contrato de manutenção com uma loja ao lado e eu só queria terminar aquilo rápido e ir embora. Sabe quando sua cabeça está em 1000 coisas ao mesmo tempo? O corpo está ali, mas a mente já está em casa? Era exatamente assim que eu estava. Se eu tivesse ido embora 5 minutos antes, essa história não existiria. Foi quando eu vi o homem na cadeira de rodas. Naquele momento, ele ainda não tinha nome para mim. Depois eu descobri que se chamava Dário. Mas ali, naquele primeiro olhar, ele era só o cara bem vestido. E isso importa, importa muito. Camisa limpa demais para o calor, relógio chamativo no pulso, postura de quem está acostumado a ser notado. Você conhece esse tipo de pessoa, né? Aquela que entra num lugar e parece já se sentir dona dele. Do lado dele tinha uma mulher, Mirella. Bolsa no braço, celular na mão, o olhar impaciente de quem acha que o mundo inteiro está atrasando a própria vida. Ela não olhava para ele, ela não olhava ao redor. Ela parecia distante. Os dois discutiam baixinho perto de um carro escuro. E eu lembro de um detalhe tão pequeno, tão bobo, que na hora não significou nada, mas depois virou um peso na minha cabeça. A porta do carro estava aberta. E mesmo com aquele calor absurdo,
O ar lá dentro parecia frio demais. Já sentiu isso alguma vez? Aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe explicar por quê? Foi nesse exato momento que o outro apareceu. O entregador. Só que entregador é a palavra fácil, a palavra preguiçosa. O que eu vi foi um cara que parecia ter atravessado o dia inteiro em cima de uma bicicleta adaptada, carregando peso, tomando sol na cara, sem pausa, sem fôlego, sem descanso. A mochila dele estava amassada, como se já tivesse sido jogada no chão várias vezes. A camiseta grudada de suor, o rosto marcado de cansaço. Mas o olhar não combinava com nada disso. Você já reparou quando alguém parece cansado demais para fingir qualquer coisa? Era isso. Não tinha teatralidade, não tinha pose, não tinha pedido de atenção. Depois eu soube o nome dele. Jonas. E eu vou repetir para você guardar bem isso, porque faz toda a diferença. Jonas não parecia pobre de atenção. Ele parecia pobre de tempo. Ele parou a bicicleta como se já soubesse exatamente onde encostar. Como se aquele ponto no estacionamento não fosse aleatório. Ele olhou para o Dário, não olhou para Mirella, não olhou para mais ninguém. E então ele disse a frase, sem elevar a voz, sem pedir permissão, sem sorrir. Eu consigo te pôr em pé sem dor. E o Dário gargalhou. Mas não foi um riso tímido, foi um riso alto, debochado, de quem se sente intocável. De quem acredita que nada ali podia ameaçar a própria história. Ele apontou com a mão, como se o Jonas fosse um palhaço improvisado no meio do estacionamento. Ah, pronto! Agora tem motoboy milagreiro. Vai, faz eu voar também. Algumas pessoas olharam. E você sabe como isso funciona. Quando alguém para olhar, outro para também. Quando alguém ri, outro se aproxima. Gente com carrinho diminuiu o passo. Um segurança virou o rosto. Funcionários fingiram que estavam ocupados. E eu fiquei. Você teria ficado? Foi então que o Jonas falou de novo. Dessa vez mais baixo. Num tom que não parecia desafio. Parecia certeza. Você está rindo, mas está com medo. O sorriso do Dário continuou. Mas algo mudou. Medo do que você sente quando dorme. Medo do formigamento. Medo daquele momento silencioso em que você percebe que não é só a perna que parou. O riso não sumiu, mas ficou torto, desalinhado, como se tivesse escapado antes da hora. E foi ali, naquele exato segundo, que eu entendi uma coisa que me gelou por dentro. O Jonas não estava fazendo show, ele não estava improvisando, ele não estava tentando convencer ninguém, ele estava cutucando um segredo. E quando alguém fala com tanta precisão sobre um medo que não foi contado, é porque essa história já começou muito antes de você perceber. O Jonas não encostou no Dário de imediato, e isso foi a primeira coisa estranha. Não teve toque repentino. Não teve anúncio, não teve gesto chamativo. Ele só deu um passo para o lado, como quem abre espaço para uma decisão. Como quem diz sem palavras. A escolha é sua. E aí ele falou, num tom tão calmo que me deu arrepios. Se você não quiser, eu vou embora agora. Mas você vai continuar preso exatamente no mesmo ponto. E você sabe disso. Repara nisso comigo. Quem fala assim não está tentando convencer ninguém. Está afirmando algo que já sabe. O Dário respirou fundo, forte, pesado. A Mirella se inclinou, claramente irritada, e falou algo como, vamos embora, amor. A voz dela carregava pressa, mas também medo. Só que o Dário não ouviu, porque o orgulho dele tinha sido atingido. E você sabe tão bem quanto eu. Orgulho ferido não recua. Ele desafia. Tá bom, ele falou alto demais. Faz aí, vamos ver o milagre do suor. Algumas pessoas riram, outras se aproximaram mais um pouco. E eu lembro de pensar, isso vai dar errado. Você já sentiu isso antes? Aquela certeza silenciosa de que algo cruzou um limite invisível? O Jonas então ajoelhou, devagar, sem pressa, sem olhar para os lados.
Eu vi a mão dele ir até os tornozelos do Dário por cima do tênis, mas não foi um aperto, não foi força, não foi técnica visível. Parecia mais uma busca, como se ele estivesse procurando algo que só ele sabia onde ficava. E então veio o primeiro choque real. O Dário parou de rir. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro dele. Os olhos arregalaram, não com surpresa engraçada, mas com medo puro. Ele tentou puxar a perna instintivamente, só que o corpo dele reagiu antes da mente. Que isso? Ele gaguejou. O Jonas respondeu do mesmo jeito que começou tudo. Calmo demais. Respira, não luta, só sente. E o Dário sentiu. Eu vi. Eu juro que vi. Os dedos do pé dele se mexeram por dentro do tênis, como se uma corrente elétrica tivesse sido ligada depois de anos desligada. Agora me responde com sinceridade. Se isso acontecesse bem na sua frente, você explicaria como coincidência? Ou o coração já teria disparado? Por um segundo eu pensei, espasmo, reflexo, qualquer coisa racional. Até o Dário fazer a coisa mais estranha de todas. Ele tentou travar as rodas da própria cadeira, com força, com desespero, não como quem quer levantar, mas como quem quer impedir o corpo de obedecer. E aí, quase ninguém ouviu, mas eu ouvi. Num sussurro quebrado, ele disse, não, não agora, não aqui. Isso não era medo de cair, era medo de continuar. O Jonas levantou o olhar bem devagar, encarou o Dário nos olhos, sem raiva, sem triunfo, só reconhecimento. E perguntou, você lembra de mim, né? Ninguém reagiu. Ninguém riu. Ninguém comentou. O estacionamento inteiro ficou silencioso, sem perceber que tinha ficado. Sabe aquele silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo errado? Era exatamente esse. E eu fiquei gelado, porque naquele segundo, tudo fez sentido de um jeito horrível. Aquilo não era um desconhecido oferecendo ajuda. Não era um truque. Não era um milagre improvisado. Aquilo era um reencontro. E quando duas pessoas se reconhecem desse jeito, é porque uma história mal resolvida acabou de reaparecer. O corpo do Dário começou a tremer de leve. Não era um tremor exagerado. Era aquele tipo de tremor que começa pequeno e só piora quando alguém tenta esconder. A Mirella finalmente largou o celular. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela parecia realmente presente. E o olhar dela não era curiosidade, era alerta. Um funcionário que empurrava carrinhos parou no meio do caminho. A fileira ficou atravessada. Ele ficou olhando com a boca meio aberta, sem perceber que tinha parado de trabalhar. Você já reparou como quando algo sério acontece, o mundo ao redor parece entrar em modo de espera? O Jonas se levantou devagar, devagar demais, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. Levanta comigo só um pouco. Você consegue. A voz dele não tinha empolgação, não tinha promessa, tinha controle. O Dário segurou firme na própria cadeira e fez força. Mas a expressão no rosto dele não era de alegria, era pânico puro. Ele ficou meio em pé, apoiado, com as pernas tremendo como se estivessem reaprendendo a existir. Parecia alguém que tinha acordado em outro corpo. E então ele falou alto, não para impressionar, mas porque perdeu o controle da própria voz. Para! Não faz isso! Algumas pessoas interpretaram errado. Teve gente sorrindo. Teve até alguém falando, meu Deus, é milagre. Mas me responde uma coisa, quando foi que pânico soou como felicidade? Eu vi o rosto do Dário de perto, eu vi o suor escorrendo, eu vi a pupila dele dilatada, como se estivesse olhando para algo que mais ninguém via. E foi aí que eu percebi outra coisa. Algo caiu do bolso de trás da calça dele, um papel dobrado, amassado. Leve demais para fazer barulho quando tocou o chão. O vento empurrou o papel direto para o meu pé. Eu peguei sem pensar. Você já fez isso alguma vez? Aquele gesto automático que segundos depois você daria tudo para desfazer? Na hora que eu abri, li só duas coisas. Sala 9, Oeste.
Só isso, sem explicação, sem logotipo, sem contexto. Embaixo tinha um número escrito fraco, quase apagado, como se tivesse sido anotado com pressa, ou com medo. Meu primeiro impulso foi devolver. Juro que foi. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o Jonas olhou direto para minha mão e fez um gesto quase invisível com a cabeça. Não. Não foi ordem. Não foi ameaça. Foi aviso. Então ele falou algo tão baixo que parecia não ser para ninguém, mas era para mim. Se alguém pegar isso, você tá morto sem saber por quê. Eu congelei. Porque existe uma diferença enorme entre ameaça e previsão. E aquilo não soou como ameaça. Soou como alguém descrevendo um fato inevitável. Você consegue imaginar ouvir algo assim e continuar agindo normalmente? Porque eu não consegui. Naquele segundo, aquele papel deixou de ser lixo, deixou de ser curioso, deixou de ser um detalhe, virou um aviso. E quando um aviso aparece do nada, é porque alguém tentou impedir que ele fosse visto. O Jonas soltou o Dário de uma vez só, não como quem desiste, mas como quem já provou exatamente o que precisava. O corpo do Dário cedeu imediatamente. Ele despencou de volta na cadeira com violência, batendo o quadril no assento, e o som seco ecoou mais alto do que deveria. A respiração dele saiu descompassada, curta, desesperada, como se o ar tivesse virado inimigo. Mirella se abaixou no mesmo instante, assustada, tentando ajudar. Mas antes que ela encostasse de verdade, o Dário empurrou o braço dela com força. "Não encosta em mim!" A voz saiu mais alta do que ele parecia querer, e naquele segundo a Mirella congelou. Ela ficou em choque. Não era só surpresa. Era como se aquela reação não fizesse parte da história que ela conhecia. E ali, bem diante dos meus olhos, o cara bem vestido desapareceu. Não sobrou pose, não sobrou controle. O que sobrou foi um homem com medo de si mesmo. Já reparou como algumas pessoas têm mais medo do que podem lembrar, do que podem perder? O Jonas pegou a bicicleta devagar, sem pressa, sem olhar para trás. Era o tipo de calma de quem sabe que plantou algo que não pode mais ser arrancado. Ele começou a se afastar, mas antes de ir de vez, falou algo que não parecia provocação, parecia sentença. "Eu não vim te humilhar, eu vim te lembrar. E hoje foi só o começo." O Dário perdeu o pouco controle que ainda tinha. Ele gritou, não de raiva comum, de desespero. "Você tá morto, você não devia existir." E quando ele disse existir, eu senti um calafrio atravessar meu corpo inteiro, porque aquilo não soava como ameaça comum. Não era "eu vou te matar", era outra coisa. Era como se ele estivesse dizendo, "você não devia ter voltado. Você não devia estar aqui para lembrar. Você não devia ser prova. E me diz uma coisa, responde com sinceridade aí do outro lado, quando alguém diz que outra pessoa não devia existir, do que exatamente ela está com medo?" Eu fiquei parado, tentando encaixar aquilo tudo. O papel no meu bolso, o pânico no rosto do Dário, a calma absurda do Jonas. E quanto mais eu pensava, mais claro ficava. O papel era estranho, sim, mas a reação do Dário, aquilo era confissão. E agora eu quero te puxar para dentro dessa história, porque isso muda tudo daqui para frente. Você já viu alguém ter medo não do que vai acontecer, mas do que já aconteceu e pode voltar? Comenta aqui embaixo o que você acha. O Dário estava com medo do milagre? Ou ele estava com medo do Jonas? Eu vou ler, porque essa resposta é a chave para entender o que vem depois. Eu sei. Parece loucura seguir um desconhecido, mas eu já estava envolvido. Eu tinha o papel. Eu tinha ouvido a frase sobre morrer sem saber por quê. E eu tinha visto um homem em cadeira de rodas entrar em pânico quando as pernas reagiram. Eu segui com distância. O Jonas não correu. Ele foi pedalando devagar, como se soubesse que eu estava atrás. Ele passou pela lateral do mercado, foi para uma rua menos movimentada e parou num lugar que parecia totalmente comum. Uma pequena construção com uma placa velha de "aluga-se",
e uma porta de metal. Ele desceu da bicicleta, tirou a mochila e não entrou. Ele ficou parado, olhando para o céu como quem está contando segundos. E então ele falou sem olhar para mim: "Você pegou o papel." Eu engoli seco. Caiu. Eu sei. Ele virou. "Você não devia ter visto nada disso, mas agora viu. Então eu vou te dar uma escolha. Ou você me devolve e finge que nunca aconteceu. Ou você fica até o fim e descobre quem o Dario é de verdade." Eu queria ir embora, mas eu também queria saber. E eu acho que você me entende. A curiosidade, quando morde, não solta. Eu mostrei o papel, ele não pegou. "Guarda, eles vão procurar." "Eles quem?" Ele olhou para o lado como se ouvisse algo que eu não ouvia. "Os que deixam alguém morrer só para manter uma sala trancada." E aí a porta de metal atrás dele abriu sozinha, não com barulho de vento, com o clique de alguém destrancando por dentro. E o Jonas entrou, e eu, sem perceber, entrei também. Lá dentro era escuro e cheirava a produto de limpeza forte. Não era uma casa, não era uma loja. Parecia um corredor improvisado, com paredes sem acabamento e uma luz branca lá no fundo. O Jonas andava como quem conhece cada rachadura no chão. "Você tá com medo?" ele perguntou. "Eu tô tentando entender." Ele riu sem humor. "Entender é o que mais dói." No fundo do corredor tinha uma porta com um número escrito à mão, 9. E do lado, uma letra, O, Oeste. Eu senti o coração bater no pescoço. "Isso é a sala?" O Jonas encostou a testa na porta como se fosse uma lembrança viva. Era. Eu ouvi um barulho atrás de nós. Um passo, depois outro. O Jonas puxou meu braço e me jogou para dentro de um quartinho lateral rápido. "Fica quieto, não respira alto." E aí eu ouvi vozes. "Ele passou por aqui. Checa as câmeras. Se o entregador tá vivo, a gente termina hoje." Meu sangue virou gelo, porque você percebe o peso da palavra termina quando você entende que não é figura de linguagem. A porta do corredor abriu com violência. Uma lanterna varreu as paredes. O feixe de luz passou perto do meu rosto, e eu juro que eu senti o calor da lâmpada como se fosse sol. Eu pensei, acabou. E nesse momento, o Jonas saiu do nada, como se tivesse aparecido atrás deles. "Vocês estão atrasados." A voz dele parecia outra, firme, fria, sem medo. Um dos homens respondeu, "Jonas, você devia ter ficado enterrado." Jonas deu um passo, calmo. "Eu tentei. Vocês não deixaram." Eu não vi arma, eu não vi briga, mas eu vi algo pior. Um acordo silencioso, como se eles já tivessem feito aquilo antes. Como se o destino do Jonas já tivesse sido decidido em algum papel. E foi aí que ele falou a frase que, se você está me ouvindo até agora, você precisa ouvir como se fosse para você. Se você ficar comigo até o fim, eu te devolvo a verdade inteira. Mas você vai precisar de coragem para não fugir quando ela aparecer. Eu olhei para você. Sim, para você, porque é isso que eu senti. Como se aquela escolha fosse sua também. E eu digo uma coisa, se você quer descobrir o que realmente aconteceu com o Dario, com a tal Sala 9, e por que esse milagre foi só a faísca, se inscreve no canal agora. Porque o que vem depois não é fofoca, não é boato. É a história que eu vi com meus olhos. E no final, eu vou te contar a última peça que ninguém acredita. Você acha que o Dario foi embora, né? Que ele voltou pro carro e sumiu? Eu também achei. Só que horas depois, eu vi uma coisa que me deixou sem ar. Um vídeo circulando em grupo local. Daqueles de olha isso. Mostrando o Dario discutindo com Mirella dentro do carro. E ele falando uma frase que só quem sabe do segredo falaria. Se ele abriu a porta, a gente tá perdido. Aberta, porta, sala. Eu entendi. O Dario sabia do lugar. E mais, ele tinha medo que o Jonas conseguisse entrar. E aí eu percebi outro detalhe. Mirella não parecia só namorada, ela parecia mensageira. Ela falava no celular o tempo todo, mas não era conversa normal. Era tipo, sim, já foi, tá feito. E quando eu liguei isso com as vozes no corredor, checa as câmeras, eu entendi a estrutura.
Tinha gente vigiando, tinha gente controlando. E aí me veio um pensamento horrível. E se o Dário nunca foi só vítima? E se ele foi parte do sistema que trancou aquela sala 9? Quando os homens foram embora, o Jonas me tirou do quartinho. Eu estava tremendo. Ele me deu água sem eu pedir, como se soubesse que minha boca tinha secado. Eu perguntei, por que eles disseram que você devia estar enterrado? Ele demorou para responder. A resposta parecia pesada demais, porque eu fui. Eu ri sem acreditar. Foi nervoso. Como assim? Ele levantou a camisa um pouco, mostrando uma cicatriz antiga, irregular, como se fosse resultado de algo que não foi acidente. Eles registraram meu fim, fizeram minha vida sumir, e o que sobrou foi um fantasma andando de bicicleta. Eu não sabia o que dizer. E aí ele completou, olhando no fundo dos meus olhos. E sabe o pior? Eu não fui o primeiro, nem o último. É aqui que eu quero teu comentário, porque eu sei que você está sentindo o mesmo nó na barriga que eu senti. Você acha que o Jonas estava falando de quê? De uma gangue? De uma clínica? De um esquema maior? Comenta com a tua teoria. Eu vou te contar o nome do programa que estava por trás disso. E quando eu ouvi, eu quase vomitei de nervoso. Eu não sou médico, eu não tenho autoridade científica, eu só tenho meus olhos e o que aconteceu. O Jonas me explicou de um jeito simples, quase cruel. Tem coisas no corpo que adormecem, mas não morrem. E tem coisas na mente que se escondem, mas não somem. Ele disse que o Dário não estava paralisado por acaso. Tinha história, tinha escolha, tinha culpa. E aí veio um detalhe que me fez entender por que o Dário tremeu quando mexeu o pé. O que eu fiz foi só lembrar o corpo dele do que ele tentou apagar. E quando o corpo lembra, a consciência grita. Eu tentei conectar. Então ele podia andar? O Jonas respondeu. Ele podia antes. Depois fizeram ele acreditar que não podia mais. E ele aceitou, porque era mais confortável do que encarar o que fez para ficar vivo. Eu senti raiva. Não do Dário ainda, eu não tinha certeza. Mas raiva de alguém ter poder de apagar a própria história de alguém e colocar outra no lugar. E o Jonas, como se lesse meus pensamentos, disse, se você continuar comigo, você vai descobrir que tem gente que vive disso. Trocar histórias, trocar identidades, trocar culpas. Eu vou te contar a parte que mais me assusta até hoje. Mirella não tinha cara de vilã, ela tinha cara de pessoa comum. Unha feita, perfume, celular novo, aquelas pessoas que você cruza no corredor do mercado e esquece. Só que normalidade às vezes é máscara perfeita. Mais tarde, quando eu saí daquele lugar com o Jonas, eu vi Mirella do outro lado da rua, parada perto de um carro diferente. Ela estava sozinha. E ela estava sorrindo, não sorriso de felicidade, sorriso de quem acabou de confirmar alguma coisa. Ela fez uma ligação e disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele mordeu. Agora a gente puxa. Eu não devia ter ouvido, mas eu ouvi. E eu entendi. O Jonas queria o Dário. E o Dário queria o Jonas. E alguém queria os dois. Agora eu te pergunto, você já conheceu alguém que parecia inofensivo, mas te dava um arrepio sem motivo? Comenta aqui se você acha que a Mirella era só cúmplice, ou se ela era a mente por trás, porque eu vou te contar. A verdade sobre ela foi uma das maiores surpresas dessa história. O Jonas abriu a porta da sala 9 com uma chave que ele tirou de dentro da própria mochila amassada, como se carregasse aquele passado junto com as marmitas. Lá dentro não tinha maca de hospital, nem equipamento brilhante. Era pior. Era simples demais. Era funcional. Era um lugar feito para não chamar atenção. Tinha pastas. Tinha caixas. Tinha uma parede com marcas de fita como se fotos tivessem sido arrancadas. E tinha um envelope com uma etiqueta, Oeste 9. Eu olhei e senti o estômago afundar. Jonas pegou o envelope com cuidado, como se fosse vidro. Aqui está o que eles não queriam que ninguém visse. Os nomes, as trocas, os tratamentos, as pessoas que viraram número. Ele abriu e eu vi listas. Listas de gente com datas, observações e uma coluna que me fez gelar. Status.
Eu não vou entrar em detalhes pesados, mas eu vou te dizer o suficiente para você entender o terror. Tinha gente marcada como transferido, tinha gente como encerrado, e tinha gente como reintroduzido, como se uma pessoa pudesse sair de cena e voltar com outra vida, outro rosto, outra história. E o Jonas apontou para um nome, Dario L. Status, reintroduzido. Eu olhei para o Jonas e só consegui perguntar. Então, ele não era só vítima. Jonas fechou o envelope com força. Ele foi escolhido, ele aceitou. E para aceitar, ele entregou alguém. Eu senti um frio subir pela coluna. Quem? Jonas me encarou e a voz dele virou quase um sussurro. Eu. Você pode achar que isso não faz sentido. Por que alguém aceitaria perder as pernas? Mas quando o Jonas explicou, tudo ficou nojento de tão humano. O Dario fez uma coisa que não podia ser descoberta, e quando descobriram que ele fez, ofereceram um acordo, uma nova história, uma pena invisível, uma vida em que todo mundo sentiria pena dele e ninguém faria as perguntas certas. Eu pensei, isso é monstruoso. Jonas confirmou com a cabeça. É, e funciona. Você viu lá fora, o mundo estava pronto para aplaudir um milagre sem perguntar de onde veio a ferida. Aí, o Jonas contou o que aconteceu anos atrás, sem floreio, sem dramatizar. E isso foi o que mais doeu. Ele disse que trabalhava num lugar que prometia reabilitação, só que por trás era um esquema para apagar rastros, para fazer gente sumir sem morrer oficialmente, para transformar culpados em vítimas e vítimas em silêncio. E o Dario, naquela época, era o tipo de cara que sorria na sua cara e assinava por trás. E a Mirella? Eu perguntei. Jonas respirou fundo. Ela era a mão que entregava o contrato. Eu achei que a revelação já era o ápice, que a verdade já era pesada o bastante. Mas aí o Jonas abriu uma segunda caixa, uma que não estava catalogada. Sem etiqueta, só um símbolo desenhado à caneta, um círculo cortado por uma linha. Dentro tinha um monte de papéis menores, bilhetes, anotações, coisas escritas às pressas. E um deles tinha o meu nome. Meu nome. Eu senti o mundo girar. Eu juro para você, eu nunca tinha pisado naquela sala antes. Eu não tinha relação com Dario. Eu não tinha feito nada. Como meu nome está aqui? O Jonas ficou pálido, de verdade. Eles já tinham você. Eu senti as pernas fracas. Eu tive vontade de vomitar. Eu só estava trabalhando do lado. Jonas olhou para o corredor como se esperasse alguém. Você acha que você escolhe entrar numa história dessas? Eles escolhem primeiro e depois criam o caminho. Nesse momento, eu ouvi de novo. Passos. Dessa vez, mais perto. Mais de um. E uma voz feminina, calma demais, veio do corredor. Jonas, você sempre complica. Era a Mirella, só que agora, sem pressa, sem celular nervoso. Agora ela falava como quem manda. E eu entendi, tarde demais. Ela não era peça, ela era jogo. Agora eu quero saber o que você acha. Se você estivesse no meu lugar e visse teu nome num arquivo secreto, você fugiria na hora ou ficaria para descobrir por quê? Comenta aqui, porque isso é o ponto em que muita gente diz, eu teria ido embora. Mas na hora, o corpo não obedece o discurso. Eu vou te levar para o fim do jeito que eu vivi. Rápido, sem tempo de respirar. A Mirella entrou no corredor com 2 homens. O Dario veio atrás, empurrado com a cadeira de rodas. E eu vi na cara dele que ele não estava ali por escolha. Ele estava ali porque o castelo de mentira dele estava desabando. Ele olhou para a sala 9 e começou a chorar. Não choro bonito, choro de desespero. Eu fiz o que vocês mandaram. Eu fiz. A Mirella respondeu fria. E agora você vai fazer de novo. Eu olhei para o Jonas. E o Jonas, pela primeira vez, pareceu cansado de um jeito que não era físico. Era existencial. Ele me puxou para o canto e falou tão baixo que quase não dava para ouvir. Ou você sai agora, ou você vai ser parte do fim. Eu pensei em correr. Eu pensei na minha vida normal. Eu pensei em você aí do outro lado, imaginando o que faria. Mas eu lembrei do meu nome no arquivo. Eu fiquei.
E então veio a última surpresa, a que muda tudo. A Sala 9, Oeste, não era só uma sala, era um método, era o nome do processo. Oeste 9, um protocolo para reiniciar pessoas, para tirar alguém do mundo e devolver com outra história. E quem resistia virava status encerrado. O Jonas não queria vingança só por ele. Ele queria quebrar o ciclo. Só que para quebrar, ele precisava do que o Dário tinha. A chave final. E o Dário, tremendo, olhou para mim. Você não entende. Eles me salvaram. E o Jonas respondeu. Eles te compraram. A Mirella mandou os homens pegarem o envelope. Nessa hora, o Jonas fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e disse, agora. Eu não vou dizer exatamente como, para não parecer tutorial de nada errado, mas eu vou te dizer o resultado. O envelope não foi com eles, e o que tinha lá dentro não desapareceu. E aí, a Mirella perdeu a máscara pela primeira vez. Ela gritou meu nome, como se me conhecesse desde sempre. E o Dário, num surto, tentou se levantar de novo, como se levantar fosse apagar tudo, e caiu. Não foi bonito, não foi heróico, foi humano e quebrado. E naquele segundo, eu entendi a tragédia real. Ele construiu uma história de vítima tão forte que acreditou nela, até a verdade puxar o tapete. No fim, a Sala 9, Oeste, ficou para trás. Mas a pergunta ficou comigo, e agora vai ficar com você também. Quantas histórias perfeitas você já acreditou, sem perguntar quem pagou o preço? Se essa história te prendeu até aqui, eu vou te pedir com toda a força. Se inscreve no canal agora, porque aqui eu conto histórias que ninguém tem coragem de contar direito. E a próxima é ainda mais absurda. Deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente que precisa abrir o olho. Compartilha com um amigo e escreve. Presta atenção no final, porque é no final que a verdade sempre morde. Comenta qual foi a parte que mais te chocou. O milagre, o arquivo com nomes, ou o meu nome estar lá. Eu leio e respondo, porque eu quero saber o que isso mexeu em você. E agora, respira. Porque na tela está aparecendo uma outra história. E eu te prometo, se você clicar para assistir agora, você vai entender por que eu nunca mais consegui entrar num supermercado do mesmo jeito. Clica e vem.